Mateus capítulo 22. Aleluia. Glória a Deus. Todos os irmãos que nos visitam esta noite são bem-vindos em nome de Jesus. Mateus capítulo 22, do verso de número 1, nós vamos ler até o verso de número 14. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para o seu filho. Enviou os seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção e saíram, um para o seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando a veste nupcial. Ele perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? E o homem emudeceu. Então o rei disse aos que serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés, e lancem-no para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Amém. Vamos orar novamente. Eu gostaria de orar pela irmã da Clarice, que está internada, chama Creuza. Vamos orar pela vida dela, em nome de Jesus. Se você tem um pedido de oração também, este é o momento de você fazê-lo, em nome de Jesus. Feche os teus olhos. Graças te damos, Senhor, por estarmos aqui. Ó Deus, graças pela tua palavra que foi lida esta noite. Tua palavra é poderosa, maravilhosa, santa. Tua palavra, ó Deus, é que traz o alimento para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração. Senhor, lembramos agora da Creuza, Senhor, naquele hospital, Senhor, onde ela está internada. O Senhor pode tocar no coração dela, pode reverter o quadro, pode, ó Deus, curá-la, mas principalmente que ela tenha, Senhor, um encontro com o Senhor Jesus, que ela possa conhecer-te, ó Cristo, que ela possa estar aos teus pés, Senhor, que ela possa se render a Ti, que ela possa abrir o coração ao Senhor. Ó Deus, tenda as Tuas mãos e alcance-a, Senhor, nós te pedimos. Ó Deus, também pedimos por todos os irmãos que agora têm, Senhor, os seus pedidos diante de Ti, seja por aqui, seja os que nos acompanham pela internet. Pedimos a Tua bênção sobre a vida deles, a graça do Senhor,
Ó Deus, que tudo seja para a tua glória, para o teu louvor, e que a cura do Senhor os atinja neste momento. Nós cremos no poder do Espírito Santo, cremos no poder de Cristo Jesus, o nosso Salvador, aquele que levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o nosso castigo, o nosso pecado. Nós cremos em Ti, Jesus, o nosso Salvador. Ó Deus, pedimos agora que venha nos abençoar nesta palavra. Ó Deus, já cantamos a palavra, já oramos, Senhor, e agora queremos ouvir, Senhor, a mensagem da palavra esta noite. Que o Senhor venha falar ao nosso coração através desta mensagem, e que tudo seja dado, ó Deus, de glória, de honra, de louvor, somente ao Teu nome. Tudo aquilo que impede, tudo aquilo que atrapalha a boa semente de cair no solo do nosso coração e brotar e produzir frutos, seja repreendido agora, em nome de Jesus, e que a graça do Senhor nos acompanhe, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, eu quero vos falar hoje sobre as nossas vestes em Cristo. A vestimenta no Antigo Testamento tinha uma representatividade muito marcante e importante. A vestimenta não era apenas um elemento que falava de condições estéticas e sociais. A vestimenta, no conceito do Antigo Testamento, representava algo mais profundo, não só do Antigo Testamento, mas quando se passa para o Novo Testamento, esta imagem da vestimenta carrega toda uma simbologia, carrega todos os conceitos muito importantes, porque as vestimentas nas Escrituras falam da condição existencial e da condição espiritual da pessoa. Então, quando se tem a imagem das vestimentas em muitos aspectos da narrativa bíblica, se tem uma revelação, muitas vezes, de uma condição existencial da pessoa, de uma condição espiritual. É por isso que quando Adão pecou, ele fez para si vestes de folhas. Isso não está ali por acaso, tem toda uma simbologia em volta disso. Ele faz vestes de folhas para si mesmo, para esconder a sua nudez. Mas aí Deus vem e depois faz vestes de pele para ele e para Eva. Se você observar a veste dos sacerdotes, na época do tabernáculo, na época do templo de Israel, as vestes dos sacerdotes eram cuidadosamente trabalhadas, eram cuidadosamente descritas nas Escrituras. Não só as vestes dos sacerdotes são destacadas, mas quando você olha, por exemplo, no Novo Testamento, as vestes de João Batista, elas são descritas, são destacadas, o tipo de vestimenta que ele usava. Além disso, é significativo nós atentarmos para o fato de que o endemoniado de Gadá, quando Jesus chega àquela cidade, havia um endemoniado, e o Evangelho de Lucas nos relata que esse endemoniado, ele além de
ser alguém que ninguém conseguia prendê-lo, porque ele tinha uma legião de demônios, e quando os homens o prendiam em cadeias, ele arrebentava as correntes e as cadeias com uma força sobre-humana, porque era uma força espiritual maligna. Mas além disso, o texto traz uma descrição importante em relação às vestimentas, porque diz que este homem, ele vivia sem roupas nos cemitérios. Então ele estava nos cemitérios da cidade e andava sem roupas. Por aqui dá para a gente imaginar algumas coisas relacionadas ao ter a vestimenta e o não ter a vestimenta. Quando Jesus faz a parábola do filho pródigo em Lucas capítulo 15, no verso 22, ele diz que quando o filho pródigo retorna, o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Que maravilha! Presta atenção, não era qualquer roupa, não era uma roupa simples, era a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Os detalhes não estão ali por acaso. Não só isso, os evangelhos falam das vestes de Jesus, daquela mulher que toca, disse: se eu tocar na orla dos seus vestidos, ficarei curada. Que maravilha! E quando ela toca, ela tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia constante, e quando ela toca nas vestes de Jesus, ela é curada. Essas mesmas vestes de Jesus, quando ele vai ser crucificado, os soldados tiram essas vestes e repartem entre si as vestes, e ali eu já acredito que não havia mais o poder nas vestes, porque o poder não estava no pano, o poder estava no homem que usava o pano, que era Jesus. Além disso, Jesus também é retratado no Monte da Transfiguração, quando ele sobe com alguns discípulos, as vestes dele começam a resplandecer. Então eu citei apenas alguns exemplos para os irmãos entenderem como é importante nas Escrituras a imagem da veste, porque ela é carregada de significado, ela fala de realidades espirituais, é um símbolo a veste. No Ocidente é diferente, a gente não usa a veste como um símbolo, a não ser em certas ocasiões, como num casamento, onde a noiva veste branco, e algumas outras ocasiões. E aqui nós temos esta noite uma parábola absolutamente interessante, porque Jesus diz que um rei, e Jesus ensinava por parábolas muitas vezes, porque as parábolas eram uma maneira dos rabinos também ensinarem os seus discípulos, e as parábolas, que eram ilustrações, eram amplamente utilizadas pelos mestres, não só no mundo grego, pelos filósofos, mas também no mundo hebraico, no mundo de Israel, no mundo do Oriente Médio, pelos sábios. A parábola traz ilustrações, aprofunda realidades que a narrativa simples às vezes não dá conta de trazer. Então Jesus disse que um rei desejava celebrar as bodas ou o casamento do seu filho. E esse rei fez um banquete, e esse rei chamou os convidados, mas os convidados não quiseram vir. Então o rei manda outros servos convidarem aquelas mesmas pessoas novamente, mas alguns daqueles convidados simplesmente não dão atenção aos servos e vão para as suas atividades, vão trabalhar, vão fazer suas coisas, e outros são mais malévolos. Eles então pegam esses servos, espancam e matam o servo do rei que foi convidá-los. Parece uma coisa tão absurda,
o servo foi convidá-los para uma festa de casamento, e eles são espancados e mortos. E quando o rei fica sabendo disso, ele fica irado, e ele envia os seus exércitos para destruir aqueles homens e destruir as suas cidades. Então ele mandou os servos irem para as esquinas e convidar todos aqueles que eles encontrassem. E aí os servos reuniram a todas as pessoas que eles puderam reunir, e encheram a festa do casamento. Mas o rei entrou antes do noivo para fazer uma vistoria. E nos costumes do Oriente Médio, muitas vezes, quando você era convidado para uma festa, o rei ou o noivo era o responsável pelas vestimentas. Seria bom que fosse assim hoje em dia novamente, né? Então o noivo que vai dar a festa, ele organizava a vestimenta que ficava à disposição, e quem chegava colocava aquela vestimenta para entrar. Não podia entrar com qualquer vestimenta, era a vestimenta que o noivo tinha preparado, porque a festa era dele, e o único que se destacava na festa era o noivo. Os outros tinham que estar vestidos todos iguais. Maravilha, dá para falar sobre isso talvez a noite inteira, de tanta riqueza que tem aqui. Mas aí esse rei entra para fazer uma vistoria nas vestimentas, e aí ele vê um dos convidados que estavam sem as vestes nupciais. E ele chega para esse convidado e ele diz: como é que você entrou aqui sem essas vestes? E o homem não tinha argumento, e ele emudeceu, então foi lançado fora. Amados, essa parábola, ela parece estar se referindo em primeira instância ao povo de Israel e também aos gentios. Israel, propriamente dito, era representado pelos primeiros convidados, os primeiros convidados que rejeitaram, os que não tiveram interesse, os que espancaram e mataram os profetas a eles enviados. Porque esta era uma acusação de Deus sobre o povo de Israel. Deus convidava o povo de Israel para a festa de casamento do seu filho, mas o povo de Israel não deu ouvidos à mensagem de Deus, e o povo de Israel rejeitou os profetas, que eram os servos que estavam convidando o povo de Israel a vestirem as vestes nupciais para a chegada do noivo. E se você ler o Antigo Testamento, vai perceber que alguns profetas foram espancados e outros profetas foram mortos pelo próprio povo de Israel, profetas esses que Deus, o rei, tinha enviado. Então aqui Jesus está fazendo uma análise sobre a condição de Israel. Mas ele diz então, como esses homens mataram os servos, eu vou destruí-los. E isso aconteceu no exílio, nos dois exílios que o povo de Israel sofreu em 722 a.C., quando os exércitos da Assíria invadiram o reino norte de Israel e levaram os judeus para o cativeiro, destruíram as suas cidades. E depois, em 586, quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e destruiu o reino sul de Israel e levou os judeus cativos, destruiu suas cidades. Tudo isso estava exemplificado nesta parábola: eu vou destruir aqueles assassinos e as cidades deles. E aí vem uma outra questão absolutamente maravilhosa, que Jesus disse: mas aí os servos foram convidar outros. Quem são os outros? São aqueles que estão nas esquinas. Chame os que estão nas esquinas. Os que estão nas esquinas, quem são? São os gentios, somos nós.
que estávamos na esquina, que éramos perambulantes na história, que éramos jogados aos becos, que não tínhamos direito à salvação, mas Deus, no seu plano, já tinha em mente de trazer o povo gentil. Então os profetas se voltaram para o mundo gentílico e convidaram os gentios, que encheram a casa. Aleluia, nós enchemos a casa. Se hoje nós estamos aqui, somos nós, que éramos cegos, coxos, jogados, que éramos esfarrapados, que éramos gente da vida, gente das esquinas, gente das ruas. Ele nos trouxe. Tudo isso, é claro, que tem uma ótica profética. Ele nos trouxe para o seu banquete. E começamos a desfrutar do banquete. Mas uma coisa é importante de ser observada, e é aqui que eu quero focar esta noite. Porque a palavra de Jesus diz que o convite foi para todos, é absolutamente inclusivo e inclui a todos. O convite é inclusivo. Se um pastor mudou o pensamento teológico, não, presta atenção, eu não prego uma mensagem de uma igreja inclusiva nos moldes que se tem aí fora do que se chama de inclusivo, onde as pessoas vêm com os seus pecados e continuam com os seus pecados, e são aceitas e não precisam mudar. Não, o convite é inclusivo, venham todos, homens, mulheres, crianças, gente boa, gente ruim, maus, perversos, pecadores, bons pais de família, venham todos, todos como estão, drogados, bêbados, ladrões, prostitutas, venham todos, venham como estão. Mas tem uma coisa, o convite é inclusivo, mas a permanência na festa é só para os que estiverem com as vestes nupciais. Jesus inclui todos no convite, chama todos a si, mas não deixa todos permanecerem como vêm, eles precisam ser transformados. O Evangelho convida você como você está, mas não deixa você como você está, ele te transforma. Todos podem vir como estão, mas ao chegar na festa, precisam estar trajados. Lembra que eu disse que as vestes falam de condições espirituais, existenciais, precisam estar trajados segundo o rei, não segundo o que eu penso, não segundo o que a filosofia da minha época pensa, não segundo o que os sociólogos pensam, não segundo o que os educadores da nossa sociedade pensam, não segundo o que os líderes políticos, os juízes, os ministros pensam, não segundo o que a lei brasileira, americana, inglesa pensa, mas segundo aquilo que o rei pensa. É ele quem determina o que é certo e o que é errado, o que tem que ser arrependido e o que tem que mudar. É só ele é o Senhor, amém? Todos vêm como estiverem, mas o Evangelho não vai deixar você permanecer no seu pecado, porque Jesus veio para salvar, para transformar, para curar, para libertar o ser humano. Ou seja, o noivo só vai receber quem está com as vestes nupciais. E aí fica uma pergunta nesta parábola:
Como seriam estas vestes nupciais, sem as quais não podemos permanecer na festa? Como seriam? E esta noite eu quero me deter nisso. Quais são os componentes das vestes nupciais? Primeiro, as vestes nupciais são o próprio Senhor. Veja em Gálatas capítulo 3, se você não quiser abrir, pode ir acompanhando aí na sua mente, notando, depois a mensagem fica à disposição dos irmãos, tanto na internet quanto no WhatsApp, está por aí. Gálatas capítulo 3, verso 27 diz: pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E a palavra veste, que é um substantivo, dá lugar a um verbo, revestir, vem de veste, é a mesma raiz da palavra, ou seja, os que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Isto diz que a nossa primeira vestimenta é o Senhor, ou seja, nós, se tirarmos o Senhor, não temos nada, só fica a nossa nudez. Por isso Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ou nós estamos vestidos de Cristo em nós. E como isso acontece? Acontece quando eu tenho um encontro pessoal com Cristo. Vestir-se de Cristo. Para se vestir de Cristo, eu preciso ter um encontro pessoal, eu preciso encontrar Cristo. Porque antes deste encontro pessoal, eu era como o endemoniado de Gadá, que vivia nas imundícies da vida, nu, sem vestimenta. Aquilo é uma representação de todos nós sem Jesus. Se estamos com Jesus, estamos vestidos de Jesus e revestidos dele. Ele é a nossa proteção, ele é o nosso abrigo, ele é a nossa aparência, ele é a nossa mobilidade, ele é tudo aquilo que nós podemos ser, é em Cristo. Se tirarmos Cristo da nossa vida, somos como o endemoniado de Gadá, que vivemos a destruição deste mundo nas mãos dos demônios. Era isso que talvez aquele endemoniado de Gadá e aquele relato estava representando, além de ser um fato histórico, ele também representava uma realidade espiritual muito profunda. Por isso, aqueles que são batizados, e aqui fala do começo da vida cristã, o começo da vida cristã precisa ter um encontro com Jesus, para que a gente possa se revestir de Jesus. A primeira veste que precisa entrar em minha vida é Cristo. Como entraste aqui sem a veste nupcial? Sem Cristo ninguém fica. É preciso ter um encontro, assim como o apóstolo Paulo, um dia estava indo em direção a Damasco e de repente ele teve um encontro com a luz. Uma luz apareceu e ele foi jogado por terra, e quando foi jogado por terra, ele abriu os olhos e estava absolutamente cego naquele momento, e ele diz, aquela voz disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? E ele começou a reconhecer que existia um Senhor acima dele, porque foi no encontro com Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para os irmãos: muita gente se encontra com a igreja,
muita gente se encontra com pessoas, muita gente se encaixa num grupo determinado, muita gente se encontra com uma religião, mas acaba nunca encontrando com Jesus. Uma igreja, uma religião, os irmãos não podem transformar a sua vida. Só Jesus pode transformar essencialmente, existencialmente o seu ser, só Jesus, e você precisa ter este encontro. Não estou perguntando aqui se você nasceu no meio evangélico, se você é evangélico há 40 ou 50 anos, eu não estou perguntando esta noite aqui se você já leu a Bíblia 10 ou 20 vezes, tudo isso é muito maravilhoso, mas a minha pergunta inicial é: quando foi o seu encontro? Preste atenção, o seu, eu não estou dizendo se a sua esposa encontrou, quando o seu pai encontrou, quando a sua mãe encontrou, quando o seu marido encontrou, quando o seu filho encontrou, tudo isso é maravilhoso, mas cada um de nós responde por nós mesmos diante de Deus, e a pergunta é: quando você teve um encontro com Deus? Quando? Alguns irmãos brincam comigo e dizem assim: quando você subir, vou puxar no pé e vou junto. E eu falava isso para o pastor José também. E eu sei que é uma brincadeira, porque ninguém pode levar ninguém, só há um que nos leva. Se o arrebatamento aconteceu hoje, você pode estar agarrado na sua esposa ou no seu marido, e que se ele for de Jesus e você não for, você vai ficar agarrado ao vento, e ele vai desaparecer, e não tem como você pegar um tijolo, você pegar alguma coisa, porque a Bíblia diz que o arrebatamento será como um rapto, e é por isso que os americanos chamam de rapture, que é o rapto, será arrancado com violência do local. Só o encontro com Jesus garante que você subirá. Se você encontrou e foi batizado em Cristo, se revestiu dele, então você está nas vestes nupciais. Romanos 13, do verso 13 ao 14 diz: comportemo-nos com decência como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não de imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja, pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo, e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Revistam-se do Senhor. Ele precisa vestir você com Ele mesmo. Quando você está vestido, você está abrigado. Então precisamos ter um encontro com o Senhor, precisamos dar o passo de sermos batizados nas águas, simbolizando que fomos batizados em Cristo. A partir do primeiro encontro, vem então a primeira veste, que é o Senhor que te veste. Mas a outra veste nupcial, que é o novo homem. Efésios 4:22 diz: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se, tirar essa veste, que é o velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade, provenientes da verdade. Tirar o velho homem, que é aquela velha criatura, que é o velho Everson que estava lá, e agora vestir-se do novo homem, é outra vestimenta. Você só consegue se vestir do novo homem se você estiver vestido de Cristo. Essas vestes remontam umas às outras. Primeira veste é Cristo. Tendo Cristo vestido você,
vem a veste do novo homem. O novo homem precisa ser a nossa veste. A veste do novo homem é como a veste do filho pródigo, que precisou se despir do velho filho para vestir-se do novo. Traga agora a melhor roupa, porque a roupa dele estava cheirando porcos, porque a roupa dele estava cheirando mal pelo pecado, pelas orgias, pelo distanciamento do pai. E quando ele chega com aquela roupa, o pai diz: precisa tirar essa roupa e colocar a roupa nova, a melhor. É o novo homem. Esse novo homem precisa estar em mim. Como é que é o novo homem? O novo homem é um homem diferente do velho. Se o velho homem vivia mentindo, se o velho homem vivia falando palavrões, se o velho homem vivia xingando todo mundo, se o velho homem não levava desaforo para casa, se o velho homem era nervoso, estúpido com todo mundo, se o velho homem vivia a partir dos seus interesses financeiros, se o velho homem pensava só no aqui, no agora, se o velho homem vivia para comer, beber e vestir, se o velho homem tinha como objetivo da sua vida apenas formar uma boa família e trazer bens para sua casa, o novo homem é completamente diferente. O novo homem vive para Jesus, o novo homem fala de Jesus, o novo homem respira Jesus, o novo homem pensa em Jesus, o novo homem quer estar com Jesus, o novo homem tem o objetivo de ir morar com Jesus na glória, o novo homem tem outra forma de agir, outra forma de pensar, outra forma de falar, outra forma de reagir, outra forma de viver. Tira o velho para colocar o novo. Se Cristo for a primeira vestimenta, essa primeira vestimenta te dá poder para você conseguir, e aqui é uma atitude de cada um, revestivos do novo, é a responsabilidade nossa. Tira o velho. Tem alguma coisa que é do velho em você ainda? Se você encontra alguma meia velha, que é do velho, furada, com mau cheiro, entenda isso no mundo espiritual, você tem que tirar. Tira a meia velha e coloca a do novo. Mas eu sou assim mesmo. Não, se você é assim mesmo, precisa ser quem nunca foi. Porque em Cristo ou você tem vestes novas, ou na hora que o rei entrar para ver a mesa e os convidados, você não permanece. Mas eu nasci assim, meu pai era assim, minha avó assim, minha tia era assim, meu bisavô era assim, e eu sou assim, então tem que deixar de ser assim. Mas eu não consigo. Se você estiver revestido de Cristo, clame ao Senhor e Cristo te abençoará e te dará forças para você arrancar, para poder colocar. Aliás, não dá para colocar a meia nova em cima da meia velha, porque o cheiro da meia velha vai contaminar a nova. Ou você tira a meia velha e coloca a nova, ou você não vai conseguir viver com a meia nova. Colossenses capítulo 3, verso 12, diz assim: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão. Olha o novo homem: profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. O antigo homem não tinha paciência, o novo não tem paciência com ninguém, então precisa revestir do novo homem. Tem o velho ainda aí: eu sou assim, eu não consigo ter paciência. Você não consegue ter paciência? Então é o velho homem que ainda está. Quando eu vejo, já falei, explodi. O velho ainda está, precisa clamar ao Senhor. Arranca o velho, tira o velho, sepulta o velho,
para vir o novo na sua vida. Mansidão, eu sou nervoso, eu sou colérico. A gente cria alguns nomes, eu respeito tudo certinho, tudo bem, são lá as classificações, não vou falar mal das classificações, mas a gente não pode se esconder atrás das classificações mundanas para justificar o nosso pecado, porque a Bíblia fala que nós temos que ser manso, mas eu sou colérico. Então você precisa morrer para nascer de novo, porque se você não for manso, Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E aqui ele diz: revesti-vos desta mansidão, que é o novo. O velho é irado, mas o novo é manso. Não é fácil ser manso. Enquanto a gente não se esforçar e orar e clamar, muitas vezes, quando a gente vê, já estourou, já falou, pam, pam. Então tem que orar para Deus colocar uma mordaça na boca. Senhor, põe uma mordaça na minha boca, corta a minha língua, para que quando eu for falar, que a tua espada perfure a minha língua, para que eu tenha mansidão, humildade. Perdoem como o Senhor lhes perdoou, diz Colossenses. Acima de tudo, porém, revistam-se do quê? Do amor, que é o elo perfeito, e que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos, porque o velho só reclama, mas o novo homem é agradecido. Terceira veste. Se a primeira é Cristo, a segunda fase de uma vida cristã é o revestimento do novo, e vai tirando o velho. E essa segunda fase está ligada com a terceira fase, que é o terceiro tipo de veste. São as vestes brancas, que representam, o que representa a brancura? A cor branca representa a pureza. A pureza. Aquilo que é branco não está sujo. E se houver alguma sujeira, é absolutamente destacável, imediatamente, no branco. Por isso, se você é igual eu, que derruba as coisas quando vai comer, principalmente lanche, não coloque uma roupa branca, porque senão vai ficar feio. Apocalipse capítulo 19, verso 14 diz: os exércitos do céu os seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. Que maravilha! Qual é a veste que nós vamos seguir a Jesus quando Ele vier para estabelecer o reino aqui na terra milenar? Branco. É por isso que quando a gente batiza as pessoas, a gente coloca simbolicamente uma capa branca por cima da roupa, para simbolizar que agora você está purificado dos seus pecados, a partir não do batismo, mas de Cristo. Apocalipse 7, verso 9 diz: depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão, que ninguém podia contar, no céu, na festa, de todas as nações. Opa, tem brasileiro no céu, glória a Deus, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono do Cordeiro, aleluia, diante do trono do Cordeiro. E como estavam vestidos? Estavam vestidos de vestes brancas, segurando suas palmas, vestes brancas, todos, lá não entrará ninguém com outro tipo de veste, que não seja a veste nupcial. Apocalipse capítulo 3, verso 5 diz: o vencedor será igualmente vestido de branco, e jamais apagarei o seu nome do livro da vida, aleluia, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos, disse Jesus. Então a veste branca significa a santidade. Primeiro você se reveste de Cristo no encontro com Cristo. Depois esse encontro com Cristo te capacita a
despir-se do velho e começar a colocar o novo, e ao mesmo tempo te capacita a ter uma veste branca. Então já temos 3 vestes que precisam se sobrepor uma sobre a outra na nossa vida. Como um soldado que coloca camiseta e depois coloca uma roupa por baixo e depois uma couraça e depois... Assim é a vida do cristão. O fundamento é Cristo. Sem Cristo não tem veste que caiba em você, espiritual. A partir de um encontro com Cristo, então vem o novo homem e despindo o velho homem. E a partir do momento em que você está se revestindo do novo e despindo o velho, você está assumindo a terceira veste, que é a veste da santidade na sua vida. Tem uma música que nós precisamos ensaiar aí, Tarcísio, Jackson e Willame e os demais irmãos que não estão aqui, que é do Daniel Souza, a santificação. Precisamos ensaiar essa música para a gente cantar, porque eu estou tocando ela todos os dias no carro, cantando e tocando e tocando, e ela está trabalhando no meu coração, porque é um poema maravilhoso a Deus, dizendo da santidade do Senhor e da nossa santidade diante dele. E nós precisamos de santidade, porque a Bíblia diz: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Estas vestes da santidade são representadas na Bíblia pelas vestes do sacerdote, porque o sacerdote no templo, no tabernáculo, o sacerdote tinha em sua testa a inscrição: santidade ao Senhor. O sacerdote era a representação da santidade para o povo, porque ele fazia expiação pelo pecado do povo. Então, o Antigo Testamento simboliza a veste branca do Novo Testamento no sacerdote. Precisamos da santidade. Sem santificação ninguém verá o Senhor, diz a Bíblia, e a Bíblia não mente. E Deus não mente, Deus fala absolutamente a verdade e não erra por 1 milímetro sequer. Presta atenção, parentes. Hoje em dia tem muita profetada por aí. Profetada. Gente falando em nome de Deus: eis que te digo, meu filho vai se casar com não sei quem, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer o outro. Se Deus falou alguma coisa com você, Ele não erra por 1 milímetro. Deus não erra por nada, Ele é perfeito. E aí, quando não se cumpre as profetadas desses profetas falsos, o povo vem falar: mas não cumpriu. Aí o profeta falso tem a capacidade de dizer ainda: você não acreditou. Se Deus falou que vai fazer, não importa se você acredita ou não, Ele vai fazer, porque Deus é Senhor, e quando Ele fala, Ele cumpre, ponto final. Aquilo que Deus falou para você, ponto final, descansa. Fechando parênteses, vestes de santidade. Quarta veste, estamos acabando já, chegando lá. Quarta veste nupcial, são as vestes de poder. Aleluia, veste de poder. Primeiro você se reveste de Cristo, senão não tem nada que dê mais. Se não tiver Cristo, você não tem nada, continua cego, miserável, nu. Mas se você tiver Cristo, a veste de Cristo traz sobre você a veste do novo, e te dá força para arrancar o velho e colocar o novo. Depois vem a veste da santidade. A partir do momento que eu dei o primeiro passo, Cristo, me encontrei com Cristo, me revesti do novo homem, tirei o velho homem, comecei a viver em santidade, então vem aquilo que nós chamamos de poder. Lucas capítulo 24, verso 49 diz: eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai porém na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos. O verbo novamente, daquele substantivo veste, revestidos de poder.
Jesus não só nos salva, Jesus não só nos limpa de todos os pecados, Jesus não só nos dá uma veste branca, mas Ele também nos dá uma veste poderosa para viver. Porque eu e você precisamos de poder para viver. A igreja não pode viver sem o poder do Espírito Santo na sua vida. Hoje o que nós vemos são igrejas e mais igrejas de gente morta, e aqui nós não estamos aqui para julgar nenhuma igreja, esse não é o nosso papel, mas o que mais nós vemos por aí onde passamos, são cultos absolutamente fúnebres, de pessoas mortas, pregando o evangelho morto. Mas a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo desceria, e que esta promessa do Espírito Santo, que nos dá poder, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito, é para mim e é para você, é para todos nós, em nome de Jesus. Então, a veste de poder precisa nos envolver, porque onde há Cristo há poder. O poder é absolutamente importante na vida do cristão. Poder para quê, pastor? Para se aparecer? Não, isto não é poder, isso é fraqueza. Quem quer se aparecer não experimentou poder. Poder de Deus não é para se aparecer, o poder de Deus é para louvar o Senhor. O poder de Deus é para enfrentar o pecado. O poder de Deus é para enfrentar as trevas. O poder de Deus é para te dar vitória neste mundo pecador. O poder de Deus é para fazer com que você ande na luz, como Cristo está na luz. O poder de Deus é para você conseguir testemunhar do amor de Jesus no meio dos seus amigos. É preciso poder de Deus para isso. Para você testemunhar com eficácia. Não é falar, falar não é testemunhar. Embora testemunhar utilize o dom da fala, muitas vezes, e outras vezes nem precisa falar. Mas às vezes eu falo e as minhas palavras são ocas, são vazias, não tem respaldo numa vida de poder. Mas quando você tem poder na sua vida, poder de Deus, você pode dizer uma palavra e a situação de uma pessoa é transformada por uma palavra. Basta uma palavra. Aliás, aquele centurião disse para Jesus: basta uma palavra tua, nem entre debaixo do meu teto, porque eu não sou digno de receber-te. Se tu deres uma palavra, meu servo vai ficar bom na hora. Poder. Estas vestes de poder são representadas nas vestes do próprio Senhor. Quando aquela mulher, em Mateus capítulo 9, aquela mulher com a hemorragia, disse: se eu tocar na orla do seu vestido, só tocar, não preciso tocar nele, só tocar na orla do vestido, eu serei curada. Porque Jesus tinha poder, e poder tão grande, que ele representou o seu poder nas suas próprias vestes. E quando a mulher tocou nas vestes, ela ficou curada. A veste de poder, poder para destruir as obras do inferno, poder para expulsar demônios, poder para curar enfermos, poder para ressuscitar mortos, poder para operar milagres, poder para enfrentar o mal, enfrentar o pecado, para dizer não ao pecado, não ao adultério, não à vida de mentira, não ao materialismo. Poder, nós precisamos de poder para viver. O Espírito Santo veio para nos dar poder. E junto com a veste de poder, vem a quinta veste. A quinta. Primeiro o Senhor encontra com o Senhor. Depois vem o novo homem, tirando o velho homem. Depois vem a santidade. Depois vem o poder. E agora vem finalmente a quinta veste nupcial. Quando o rei entrar, ele vai olhar a veste. A quinta veste nupcial é a veste da armadura para a guerra.
Romanos capítulo 13, verso 12 diz: a noite está quase acabando e o dia logo vem. O que ele está a dizer com isso? Noite representa o poder das trevas acabando, e o dia vem, Cristo raiando. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos da armadura da luz. A armadura da luz. Ela é chamada armadura da luz porque ela combate as trevas. Se apagarmos as luzes, isso aqui vira umas trevas. Mas na hora que acendermos a luz, as trevas desaparecem imediatamente. Isto é uma metáfora que Deus colocou para nós entendermos que onde chega a luz, as trevas têm que ir embora. Efésios capítulo 6, verso 11 diz: vistam toda a armadura de Deus. Presta atenção, não é metade da armadura, mas é toda a armadura de Deus. E eu não vou agora aqui destrinchar, senão nós vamos ficar muito tempo falando sobre Efésios capítulo 6, que fala sobre o capacete da salvação, a espada do Espírito, a couraça da justiça, calçando os pés na preparação do evangelho da paz. Mas aqui ele diz: vistam toda a armadura de Deus para poder permanecer firmes, ficar firmes contra as ciladas do diabo. A armadura de Deus é para você ficar firme. Não é para você ir lá e falar: agora eu vou guerrear com você. É para você ficar firme contra as ciladas do diabo. Precisa da armadura. É uma guerra, porque Paulo diz em Efésios que nós não batalhamos contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades. Ou seja, contra as forças da maldade. Há uma guerra constante. Talvez você não esteja vendo, eu não esteja vendo, mas aonde você vai tem anjos, tem demônios. O mundo espiritual é muito mais real do que o mundo natural. E no mundo espiritual há uma guerra constante. E se você não está armado com a veste da armadura, você começa a perder a guerra sem saber que está perdendo. Sabe aqueles joguinhos de... Eu nunca fui bom em joguinhos, mas às vezes ia jogar alguns joguinhos de luta lá com os filhos, e eu percebia, tem aquela energia, você toma um soco, 2, 3, pronto, acabou a energia. A energia espiritual vai diminuindo, porque você não está tendo a armadura. Quando você tem a armadura, você não está perdendo energia. É por isso que os cristãos às vezes estão tão bem, mas daqui a pouco deixam a armadura e vão ficando desanimados, e vão ficando tristes, e vão ficando cabisbaixos, e vão começando a ceder ao pecado. Está perdendo a guerra. Essas vestes da armadura são representadas pelas vestes de João Batista, que vestia pele de camelo, cinto de couro, porque João Batista era um homem da guerra. João Batista era uma voz contra o Estado, contra o governo, contra o pecado, não contra a política, contra o pecado. Era uma voz contra o pecado na religião. Era um homem de guerra. Então, irmãos, quando nós estamos vestidos das vestes nupciais, que são essas vestes maravilhosas, ou seja, primeiro temos o encontro com o Senhor, depois temos a transformação em uma nova criatura, onde despimos o velho e vestimos o novo. Depois vem a santificação, junto com o despir e o vestir, e aí vem o poder, e do poder vem a armadura de guerra para se sustentar. Quando tivermos esta última veste, então estamos preparados. Todo cristão precisa das 5 vestes. Todo cristão precisa ter encontrado Jesus. Todo cristão precisa se revestir do novo e despir o velho. Todo cristão precisa de santidade. Todo cristão precisa de poder na vida. Todo o cristão precisa da armadura de guerra.
E aí então sim nós receberemos a última e definitiva veste preparada. 1 Coríntios capítulo 15, verso 53 e verso 54 diz: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Aleluia! A última veste da vida de um cristão é a veste da eternidade, da imortalidade, para todo sempre, da incorruptibilidade, por todo e todo o sempre. Quando tivermos estas vestes, então só faltará a última veste. Se você já se revestiu de Cristo, se revestiu do novo homem, da santidade, se revestiu do poder e da armadura de Deus, então só te falta uma veste. E esta veste você não vai vesti-la aqui, mas vai vestir naquele dia, quando aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade, quando o teu corpo que se deteriora, o teu corpo que se apodrece, o teu corpo que se acaba, que se gasta, que fica enrugado, que fica velho, que perde os cabelos, que morre, esse corpo vai se revestir de algo imortal. Por toda a eternidade nós estaremos na presença do Senhor. Aleluia! Não se preocupe se você está se achando feio a cada dia, porque todo mundo vai ficando um pouco mais feio quando vai passando o tempo. Claro, todo mundo é bonito, mas a gente olha e a gente fala: mas essa ruga que não estava aqui agora começou a aparecer. Aquele cabelo que estava ali agora já sumiu. E aí a gente começa a orar: Deus, me dá cabelo de volta. Não é possível, manda os anjos coletar os cabelos e colar na minha cabeça outra vez. Estou ficando feio, careca. E aí a barriga vai aumentando, e a gente vai ficando mais flácido, a gente vai ficando velho, não tem jeito, todo mundo fica. Filha, você não é a única. Não fica triste, você não é a única. Se você está ficando, eu também estou. E se eu estou, todo mundo também está ficando. A cada dia que passa, todo mundo está ficando mais velho. Não tem jeito, não tem jeito. Mas quanto mais velho nós estamos ficando, mais próximos nós estamos chegando daquele revestimento eterno, final. Aleluia! Então Cristo virá e o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade, aquilo que é corruptível, da incorruptibilidade, e para sempre e sempre e sempre seremos jovens na presença do Senhor. Aleluia! Não há algo que seja mais maravilhoso do que estar na presença de Deus por toda a eternidade, sem morrer nunca mais. Não só vocês e eu que estamos aqui, mas aqueles que já foram, que já apodreceram, aqueles que estão só os ossos, aqueles servos do Senhor que já morreram. No dia em que Cristo voltar, Abraão ressuscitará. No dia em que Cristo voltar, Moisés ressuscitará. No dia em que Cristo voltar, Gideão ressuscitará. No dia em que Cristo voltar, Daniel ressuscitará, Jeremias ressuscitará, Ezequiel ressuscitará, ou Pedro ressuscitará, Paulo ressuscitará naquele dia, Mateus ressuscitará, Tiago ressuscitará naquele dia, João ressuscitará naquele dia.
dia John Wesley ressuscitará, naquele dia Charles Finney ressuscitará, naquele dia, aleluia, naquele dia ressuscitará Martinho Lutero, naquele dia ressuscitará, oh, meu tio que já passou, meu pai que já foi, todos ressuscitarão para estar com o Senhor para sempre nos ares, aleluia. Não é possível, estou ficando muito pentecostal, não consigo pregar essa mensagem, me perdoem, não consigo pregar essa mensagem quietinho, não consigo. Eu vi o irmão pregar quietinho, falei, meu Deus, me dá dessa unção, mas eu não consigo, porque a alegria invade a minha alma de falar sobre as coisas do meu Senhor. Não queima o seu coração quando a gente ouve a palavra de Deus? Não arde dentro de você a chama da eternidade? Há uma chama aqui da eternidade ardendo, e ela não se apagará, nem a morte poderá apagá-la, porque um dia tragada foi a morte pela vitória, aleluia. Um dia, não importa, não temam aqueles que matam o corpo, mas não podem fazer nada com a alma. Não temo o homem. Os homens podem ficar nervosos, bravos. Eu não temo os homens, eu temo a Jesus. Enquanto eu puder falar desta palavra, eu vou falar. E quando os homens me proibirem, eu vou continuar falando, porque eu não temo a lei dos homens, eu temo o meu Senhor, aleluia. E ainda que me matem, nele esperarei, porque um dia, a morte não será suficiente para me segurar. Os demônios vão ter que sair da frente. Quando tocar a trombeta, o inferno vai ter que ficar nervoso, porque nós vamos ressuscitar, e os que estivermos vivos seremos arrebatados na presença do Senhor. Revesti-vos das vestes nupciais, para que possais comer da minha mesa, na minha festa, que já está preparada para vós. Preparai-vos para a minha festa, diz o Senhor, porque muito breve soar-se-á a minha trombeta, e vocês estarão para sempre comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar em pé, vamos ficar em pé. Os irmãos da música vão subir aqui, os cânticos ao Senhor, aleluia, glória a Deus. Louvado seja o Senhor para todo sempre. Não te preocupes com nada, entrega tudo nas minhas mãos, diz o Senhor, e descansa. O Senhor cuida de cada um de nós, a sua palavra é a verdade, a sua palavra é a verdade. Só te preocupes em revestir-te a cada dia mais das minhas vestes, diz o Senhor, as vestes nupciais para o grande dia do meu banquete, as vestes nupciais. Oh, meu irmão, feche os teus olhos esta noite, vamos orar ao Senhor. Se você ainda não teve um encontro pessoal com o Senhor, você pode agora orar e dizer: Senhor, recebe a minha vida, Senhor, eu me entrego a Ti, Senhor, eu quero, Senhor, fazer parte daquele povo que vai estar, Senhor, naquele banquete celestial. Muda a minha vida, transforma o meu ser, escreve o meu nome no livro da vida do Cordeiro. Você pode fazer esta oração esta noite. E se você, meu irmão, já teve um encontro com o Senhor, como está, meu irmão, como está
está o novo homem na sua vida. Se há algo que precisa ser tirado, clame ao Senhor para arrancar o velho homem de você e colocar o novo homem, para te dar forças, para que você possa se despir do velho homem e se revestir do novo. Como está a tua santidade, meu irmão? Como está a tua vida de santificação? Se você percebe que ainda precisa de buscar mais a santificação, ore ao Senhor esta noite, peça ao Senhor para que a sua vida seja transformada, que a sua vida seja mudada, que a sua vida seja, ó Deus, branqueada. Ó Senhor amado, transforma a vida do meu irmão. Senhor Deus, dá poder ao meu irmão, enche-nos com o Espírito Santo, reveste a nossa vida com vestes de poder na tua presença, reveste-nos, Senhor, com a armadura dos céus, armadura para suportar todas as malignidades, armadura para continuar firme, de pé, diante de todas as ciladas de Satanás. Ajuda-nos, Senhor, fortalece o teu povo, a tua igreja, para que pelo poder do teu Espírito Santo, todos sejam revestidos com as vestes nupciais, porque em breve, Senhor, nós queremos ser revestidos da imortalidade, da incorruptibilidade, queremos ser revestidos. Reveste o teu povo pelo poder do Espírito Santo, manda um avivamento sobre a tua igreja, quebranta corações, desperta, reacende a chama entre nós, ó Pai, para a glória, para o louvor e para a honra do teu nome somente, ó Deus, em nome de Jesus, aleluia, glórias a Deus. Que maravilha, irmãos, que maravilha estarmos juntos, que maravilha. Vamos cantar esta noite com alegria em nosso coração, aleluia. Bendito seja o Senhor, aleluia, aleluia. Bendito é o Senhor, louvado é teu nome. Te dou meu coração e tudo que há em mim. Entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Sonho sendo a ti, os meus direitos dou, com orgulho vou trocar pela vida do Senhor.